Meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Que Deus abençoe vocês mais uma vez aqui compartilhando o pão, para que o céu, através dessa mensagem, traga sabedoria às nossas vidas. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 8 e o verso é o 15, que diz assim, Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui o Senhor Jesus dá a eles logo depois da multiplicação ali, da primeira e da segunda multiplicação dos pães. Os discípulos já estavam ali um pouco habituados com o poder de Jesus, inclusive sobre as provisões do cotidiano, sobre o tempo. Eles viram ele acalmando o mar, sobre a morte. Já tinha ressuscitado ali a filha de Jairo, e também sobre as enfermidades. A mulher do fluxo de sangue tocou nele e ficou totalmente limpa. Então, a esse momento, já era de se esperar que eles não tivessem mais dúvidas com relação àquilo que o Senhor poderia lhe fazer. E esse versículo ele traz algumas informações para nós a respeito dessas coisas, porque muitas vezes nós caminharemos e vamos colocar os olhos nas circunstâncias, mas o Senhor sempre chama a atenção para que nós voltemos os olhos a Ele. E eu aprendo três coisas com esse versículo. Primeiro fala assim, enquanto atravessavam o mar. E enquanto nós atravessamos, irmãos, enquanto nós nos colocamos em atitude de caminhar pelo propósito. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, caminhe pelo propósito, vá pela fé, vá por aquilo que o Senhor plantou dentro do teu coração, intencionalmente e propositalmente, vá em direção a esse caminho. É esse caminho que vai trazer sabedoria, é esse caminho que te prepara, é esse caminho exatamente que o Senhor terá a liberdade de aparar as arestas. Perceba que enquanto atravessavam o mar, e o mar sempre fala de um obstáculo, de algo que possa estar entre dois pontos. Era comum eles atravessarem o mar para lá e para cá, num pequeno barco, numa embarcação, não importa. Mas mesmo quando estiver ali atravessando um obstáculo, continue com os olhos fitos no Senhor, mas se coloque a atravessar e permita-se o que? A palavra fala, Jesus os advertiu. E o Senhor muitas vezes trabalha dessa forma, irmão. É dessa forma que o Senhor vem trabalhar em nossos corações. Primeiro nós damos passos de fé. Partimos em direção àquilo que nós cremos ser certo, mas nós nos permitimos ser corrigidos pelo Senhor. Nos permitimos ser disciplinados por Ele, caso estejamos fazendo algo errado. Por isso é importante a oração. Logicamente é bom tomar decisões, irmãos, depois de orar. Ouvir o conselho do Espírito Santo, a consultar a palavra do Senhor sobre determinado assunto, meditar nesse assunto e partir em direção. Mas ficar apático não vai adiantar nada, porque não vai trazer esse benefício. Qual o benefício? Do conserto do Senhor, de Ele nos colocar justamente na direção daquilo que Ele quer, da sua boa, perfeita e à vontade, sua boa, perfeita e agradável vontade. Então permita que o Senhor discipline, permita que o Senhor corrige. Ele corrige todo filho que Ele ama. Ele corrige porque Ele quer o nosso bem. Então não seja um crente estático no caminho, é só esse caminho. Não, às vezes Ele vai mandar desviar para a direita, às vezes Ele vai mandar nós para a esquerda, e ao mesmo tempo nós vamos caminhar um tanto, Ele vai mandar a gente voltar pelo mesmo caminho que a gente estava indo. E vai nos ensinar muitas coisas, irmãos, como obediência, como a andar pela fé. Isso traz livramento, traz proteção, traz paz ao coração, principalmente. Então permita-se que o Senhor corrija. E a terceira coisa é o que Ele justamente diz aos discípulos. Ele fala, fiquem atentos. A vigilância, irmãos, sempre vai ser importante. Ter atenção com aquilo que nós estamos fazendo, ter atenção exatamente com quem está ao nosso lado. E a atenção aqui normalmente é o cuidado. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento, nós sabemos que a palavra de Deus se refere justamente ao fermento como aos pensamentos,
aos pensamentos que são introduzidos sorrateiramente pelo inimigo, para que nós venhamos a desviar do propósito. E os fariseus tipificam aqui justamente aqueles que são os falsos mestres, são os falsos ensinos. Irmãos, não propriamente só quem é líder religioso que pode nos ensinar errado. Hoje nós temos uma gama vasta, por exemplo, de como conquistar uma mulher, como conquistar um homem em 7 dias aí na internet, como ganhar dinheiro rápido. Então todas as coisas que normalmente trazem resultado rápido não está associada a Cristo. Cristo trabalha com processos. Os processos são inerentes àqueles que querem viver um propósito de Deus. E não só isso, irmãos, assim, até dentro da nossa casa nós vemos falsos ensinos. Eu, por exemplo, fui introduzido numa família católica, e nós sabemos que a igreja romana, ela prega muita coisa que não condiz com aquilo que está nas escrituras sagradas, muitas mesmo. Posso citar várias aqui, mas não estou aqui para apontar erros. Não adianta nós apontarmos o erro se não apontarmos a solução. E até eu nem me permito ficar jogando pérolas aos porcos. Muitas pessoas não dão valor àquilo que nós ensinamos. Então, quando eu vejo essa situação, eu já saio perto. Mas quando nós estamos vendo que o falso ensino está chegando perto de nós, é só nós fecharmos os ouvidos e sairmos de perto. Nós não precisamos nos associar. Não se assente na mesa dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. E olha, e fala também do fermento de Herodes. O fermento de Herodes fala daquele que sabe a verdade, mas não quer caminhar pela verdade. Daquele que não tem disposição de fazer nada pela verdade, não tem atitude, não tem decisão, não é uma pessoa decidida, não é uma pessoa que quer tomar decisões, que quer que as outras decidam, e ele faz uma alusão justamente a isso. Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de fermento, com esse tipo de pessoa que está andando conosco. Devemos buscar pessoas que nos influenciem, nos inspirem a ser parecidas com Cristo e a andar pelo propósito. Olha, pensando nisso, quero deixar Gálatas 5, versículo 9, que diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão no propósito de parecer com o Senhor e querem alcançar promessas e eternidade. Ó Deus, que o Senhor possa os fortalecer em sabedoria, disposição de caminhar pela trilha estreita. Nós sabemos que o Senhor muitas vezes estará nessa trilha que nós queremos andar, porque queremos andar junto com o Senhor, atravessando, superando os obstáculos, vivendo o Teu sobrenatural e muitas vezes sendo fortalecido pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não negar o propósito. É o que eu oro hoje. Oro em nome de Jesus. Irmãos, sabemos que a trilha estreita não é fácil, mas também sabemos que os resultados, eles superam os obstáculos. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.